Minha querida irmã, meu querido irmão, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos dar continuidade aqui à nossa palavra acerca da vitória de Josafá, os 7 passos da vitória de Josafá. Nos 2 vídeos anteriores fizemos a introdução, acerca do que estava acontecendo com o rei Josafá. Falamos acerca de uma liga de nações que se reuniram para destruir o reino do sul, o reino de Judá, governado ali por Josafá, e eles então se preparavam para pegar Josafá de surpresa, estavam cercando Jerusalém por uma região que não se esperava, e nós então podemos, no vídeo anterior, falamos acerca da oração, que Josafá inclinou-se a orar ao Senhor. Hoje eu gostaria de falar acerca do jejum. Então, diz a palavra do Senhor aqui em 2 Crônicas 20, versículo de número 3. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Também falamos acerca do medo, nos vídeos anteriores, que o medo é como uma espada penetrante, e que muitas vezes o medo ele nos paralisa. E a palavra diz que então Josafá chama ao povo para jejuar ao Senhor. E o que é o jejum? O jejum é um momento em que nós nos separamos para consagrar os nossos corpos ao Senhor, apresentar os nossos corpos, como diz a Escritura, em sacrifício santo e agradável a Deus. É quando nós nos dedicamos, nos abstemos daquilo que é bom para a nossa carne, que é bom para o nosso corpo, uma alimentação. Então nós jejuamos quando nós nos abstemos de uma alimentação regular, quando abrimos mão de manares, coisas deliciosas, manjares, ou melhor dizendo, manjares, coisas deliciosas que satisfazem os nossos olhos, ao nosso paladar. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, diz que Daniel ele fez um jejum onde ele abriu mão dos manjares e só comeu legumes durante um determinado período de tempo. E a resposta da sua oração, do seu jejum, o Senhor ouviu desde o primeiro dia. Tanto que no 24º dia, o anjo aparece para ele e diz, desde o primeiro dia em que dedicaste a buscar ao Senhor. Então o Senhor ele sempre esteve atento quando o seu povo dedicou o seu corpo, apresentar o seu corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não importa o lugar. O importante é você colocar-se na presença do Senhor. Então, existem várias formas de jejum. Existe o jejum, onde você se abstém totalmente da alimentação. Existe o jejum parcial, onde você, como eu disse, Daniel fez um jejum parcial, onde ele abriu mão dos manjares, do rei e comeu apenas legumes. Seria como nos dias de hoje, você abrisse mão daquele churrasco, daquela picanha dos pampas, daquele contrafilé, daquele corte de maminha. Eu particularmente gosto muito do corte de maminha. E você abre mão daquilo que satisfaz a sua carne para fortalecer o seu espírito, Pois a palavra do Senhor diz que o espírito ele está preparado, mas a carne, do ponto de vista de estarmos sujeitos ainda a pecar, ela é fraca. E quando nós nos abstemos, da alimentação, que nós enfraquecemos a carne no ponto de vista do nosso corpo físico, nós fortalecemos o nosso espírito. E o Senhor, isso move as mãos do Senhor quando colocamos o nosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus. E Josafá sabia disso, sabia desse segredo, sabia que legiões de demônios estavam ali fomentando o inimigo contra o povo de Deus, contra a nação de Judá, ali nos termos de Israel.
Então ele proclama um grande jejum e ele é então ouvido. O seu jejum chega até a presença do Senhor. Nós vemos que outros homens, né, nós vemos que Neemias, quando soube como estava Jerusalém, né, com os muros derribados, as portas queimadas, ele, quando recebeu essa notícia, ele se entristeceu muito e começou a jejuar. E o seu jejum, ele teve uma resposta, porque diz a palavra do Senhor que o rei percebeu a tristeza no coração de Neemias, né, e através do seu jejum, o Senhor trabalhou no coração do rei. E o rei, ele liberou Neemias. Nós vemos que Esdras, quando também foi liberado para voltar a Jerusalém, e juntamente com a sua volta, ele tinha ali bens, riquezas, e o Senhor, né, ele tinha dito que o Senhor era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei Todo-Poderoso, e que era Senhor sobre a vida deles para os guardar. E ele, sabendo que pela quantidade de riqueza que ele estava levando para a reconstrução lá de Jerusalém, eles poderiam ser assaltados, poderiam inimigos se levantarem contra eles no meio do caminho, mas ele disse: como eu poderei chegar no rei e pedir proteção, sendo que eu disse para ele que o nosso Deus estava conosco. Então ele levantou um grande jejum e o Senhor os guardou, o Senhor os livrou. Então é muito importante o jejum na vida de você que serve a Deus. Você quer receber algo grande de Deus, algo glorioso, algo poderoso que o Senhor tem preparado e tem guardado para você? Comece a apresentar o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Não faça para que os homens vejam. Não faça como o Senhor Jesus disse que os fariseus faziam, pois eles não lavavam o rosto, eles mostravam-se entristecidos diante da comunidade para que eles pudessem serem vistos, né? Porque era costume dos fariseus, no mínimo, jejuarem 2 vezes por semana, mas eles mostravam que estavam jejuando para alcançarem piedade. Não busque piedade do homem quando você estiver jejuando ao Senhor. Busque uma resposta do Senhor. Lá em Isaías 58 fala a respeito do jejum que não é recebido. É quando nós fazemos um jejum em proveito próprio, buscando algo que lá na frente vai servir para que nós venhamos a pecar, a cair, buscando algo que venha trazer tão somente a nossa altivez de coração. Não, faça um jejum com a plena finalidade de estar próximo do Senhor, crendo que a resposta do Senhor à sua aflição virá. Não importa o tempo, não importa o tempo do jejum. O importante é você dedicar um tempo da sua vida em santidade ao Senhor. Não faça aquele jejum como muitos dizem: eu já estou acostumado a não tomar um café de manhã, então para mim jejuar é fácil. Não, jejum é quando o seu corpo sente a abstinência daquilo que é aprazível aos olhos, fortifica a sua carne, fortifica o seu corpo. Então, quando você sentir fome, é um momento em que o seu jejum está prevalecendo, é um momento que você deve prosseguir. E a palavra do Senhor diz que Josafá, entendendo isso, entendendo que a sua luta não era uma luta carnal, era uma luta espiritual. E muitas vezes nas nossas vidas nós temos que santificar ao Senhor, porque o inimigo, o nosso adversário, ele está contra nós. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes malignas, contra os principados, né, contra as potestades malignas nos lugares celestiais. Então, quando nós travamos, né, uma batalha de oração e jejum, o inimigo ele se levanta. Lá no próprio livro de Daniel, o qual eu citei, quando o anjo aparece para ele e diz que desde o primeiro dia em que ouviu a oração, o Senhor o enviou, né, em resposta à oração de Daniel. Mas Satanás e os seus anjos o cercaram, né, as potestades malignas, né, Satanás com seus aliados cercaram aquele anjo. E foi necessário, né, que viesse um reforço, né, que viesse o arcanjo Miguel para pelejar juntamente com ele, para que a passagem fosse liberada. Amém? Então creia, quando você busca o Senhor, potestades malignas, demônios se levantam contra você.
mas saiba, prevaleça no seu jejum, prevaleça na sua oração, prevaleça na presença do Senhor e você verá a resposta. O jejum, ele é muito poderoso. Certa feita, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio e não conseguiam. Então o Senhor Jesus disse que existem castas de demônio que só são repelidas com oração e jejum. Muito jejum. Né? Então existem legiões de demônios que se levantam para você não jejuar, para você não buscar a Deus, porque sabem que a sua vitória será grande, assim como foi a vitória de Josafá. Então, que nós possamos entender aqui com Josafá que o jejum, ele é importante para alcançarmos a nossa vitória. Quando o inimigo dos judeus se levantou, a rainha Esté, ela proclamou um grande jejum. Ela proclamou um jejum, não um jejum parcial, um jejum total. Absteram-se de alimentação e de água por um determinado período de tempo. E o Senhor os deu a vitória. O inimigo dos judeus morreu enforcado na própria forca, na própria cilada que ele armou. Então entenda, esta é a palavra que eu trago do Senhor para você nesta noite. O inimigo ele vai se levantar, mas a forca que ele tem preparado para você servirá para ele mesmo. Creia tão somente. Passe a ter uma vida de oração, uma vida de jejum na presença do Senhor. Serão dias difíceis, momentos difíceis, somos tentados, por todos os lados, recebemos palavras muitas vezes que trazem até ira ao nosso coração, fazem com que a gente caminhe para pecar. Mas entenda, a palavra do Senhor diz, ireis, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Se conserte. Amém? Quando você vê que é algo do inimigo, repreenda em espírito. Grande será a tua vitória. Grande serão as coisas que o Senhor tem feito para você, que Ele tem para realizar na sua vida. Grandes coisas são as coisas que o Senhor já fez e muito maiores são as coisas que o Senhor quer realizar na sua vida. Tenha uma vida voltada ao Senhor, a estar na presença do Deus Todo-Poderoso e você verá que a sua vida vai mudar. Faça como Josafá. Ele viu que o inimigo estava se levantando. Ele viu que a sua derrota era iminente. Ele viu que a sua vitória só poderia ser alcançada espiritualmente. Então ele dedicou-se ao Senhor, ele colocou o seu coração na presença do Senhor, ele dedicou-se o seu coração a buscar a Deus, a jejuar, a se humilhar na presença do Senhor e alcançou a vitória. Creia tão somente. Este é o segundo passo para a sua vitória. O primeiro nós falamos, orar na presença do Senhor. Segundo passo, jejuar. Serão 7 passos que Josafá deu. E nós estaremos nos próximos vídeos falando acerca destes próximos passos dados por Josafá. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde e livre a sua família, a sua casa de todo mal. Tenha uma vida de oração e de jejum na presença do Senhor. E você verá que Deus tem algo muito grande para acrescentar na sua vida. Tome posse dessa vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo possa estar sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.